Olá! Vamos iniciar então o último módulo do treinamento de assédio no trabalho, voltado para a equipe. Depois de conversarmos um pouco sobre as causas do assédio, sua relação com o contexto e com outras variáveis que influenciam, também sobre os tipos e as diferentes manifestações, vamos agora falar das consequências e quais atitudes tomar em casos de assédio. A primeira aula desse módulo, então, será sobre as consequências do assédio para a vítima, para a empresa e também para o assediador. Para iniciarmos, então, as consequências do assédio para a vítima, vamos iniciar conversando sobre a relação dos transtornos psíquicos com essa diminuição da sensação de dignidade. O assédio, por se tratar de uma violência, causa na vítima traumas, e esses traumas, caso não sejam acompanhados e tratados por psicólogos e psiquiatras, podem se desenvolver em um transtorno psíquico. Sendo assim, uma das principais consequências do assédio para a vítima é o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, síndrome de pânico. Esse início de desenvolvimento de questões psíquicas pode acarretar tanto em problemas físicos, quanto também a diminuição do contato social. Como que isso se dá? A partir do momento que a pessoa está em um alto nível de estresse, desenvolve ansiedade, pode desenvolver síndrome do pânico, ela começa a se isolar, para de ter o contato com a sociedade, tende a diminuir seu ciclo de amigos, tende a não se expor mais tanto, ou seja, ela vai parar de conversar tanto com as pessoas, não vai expor seu sofrimento. Também pode acarretar em questões físicas, como, por exemplo, dores de cabeça, náuseas, alterações no sono, irritabilidade, aumento da pressão arterial, entre outras questões físicas. Então, os problemas de saúde mental, juntamente com as questões físicas e o isolamento social, então, o abandono das relações interpessoais, problemas familiares, diminuição da produtividade de trabalho, esse isolamento, juntamente com os outros fatores já mencionados, podem evoluir em um esgotamento físico e mental e levar a uma tentativa de suicídio. Por isso é tão sério o assédio, tão sério essas violências, e é necessário buscar ajuda, buscar pela justiça caso ocorra com você. Agora que a gente já compreendeu a gravidade das consequências para a vítima, vou falar um pouco sobre as consequências para a equipe, para a empresa. Então, a partir do momento que um colega seu sofre um assédio, toda a dinâmica existente naquela empresa, naquela equipe vai alterar. Então, a gente sabe que a pessoa, seu colega, vai estar com restrições, igual eu mencionei anteriormente. Isso pode causar uma sobrecarga para o resto da equipe, tanto de trabalho, quanto uma sobrecarga emocional de ter que lidar com aquela situação. Pode gerar conflitos por conta do aumento da irritabilidade, pode gerar também um aumento das faltas daquele funcionário. Além disso, caso aquele seu colega tenha sofrido um assédio de um superior ou então um assédio institucional, fica sujeito também aos demais membros sofrerem o mesmo. Então, aumenta as questões e fatores estressores de toda aquela equipe. A equipe pode trabalhar com medo de ser punido de forma exagerada, pode trabalhar com medo deles serem assediados também, igual o outro colega foi. Então, o assédio, por se tratar de uma violência, faz um desequilíbrio em toda a organização. Por isso, quando a gente identificar, nós como colegas, identificarmos uma situação de assédio, uma situação que pode levar ao assédio, é tão importante não deixar passar e agir para prevenir que essa violência ocorra. Porque caso a violência ocorra de fato, as consequências podem ser diversas e irão afetar todos da empresa. Agora, sobre as consequências para o assediador, já conversamos um pouco sobre isso nas questões legais que envolvem o assédio nas organizações. Porém, vamos falar com mais detalhes agora. As consequências para o assediador vão desde questões penais, que envolvem o Código Penal, que determina que o assédio sexual dá de 1 a 2 anos de detenção, também em questões civis voltadas ao pagamento de multas, indenizações por conta daquele ato de violência, e também medidas disciplinares administrativas dentro das empresas, desde sanções administrativas, punições, notificações e também pode levar à demissão por justa causa. A partir dessas consequências, a gente pode notar como o assédio é sério e precisa ser prevenido e tratado dentro das organizações. A prevenção já foi conversada aos poucos nesses módulos, mas eu vou destacar aqui algumas ações e medidas que você pode tomar para ter uma prevenção.
A realização de treinamentos, cursos e rodas de conversas informativas sobre o tema é muito importante para a gente conhecer a manifestação do assédio, os tipos e as características para que não ocorra conosco. A promoção de um ambiente de conversa e aprendizado também é essencial para a prevenção dessa violência, uma vez que, ao identificar um comportamento violento ou uma reprodução de alguma situação violenta, a gente pode chegar no nosso colega e conversar e indicar quais seriam as atitudes mais corretas naquele caso. Também é essencial que, ao identificar alguma situação um pouco mais grave, entrar em contato com a administração e RH ou superiores para tomar uma devida providência sobre isso.